Olá, mais uma vez estamos juntos aqui neste canal para compartilharmos a palavra de Deus. Eu quero ler em Romanos 10, versículos de 9 a 10, que diz assim: Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olhando para este texto, quero pensar por um tempo aqui, compartilhar a palavra de Deus sobre um tema. Deus deseja que todo homem seja salvo. Romanos 10, de 9 a 10, o texto que li, quero pensar, Deus deseja que todo homem seja salvo. Quando eu digo homem, falo no sentido genérico da palavra, ou seja, todo ser humano. Salvação. Essa palavra significa livramento de determinado perigo ou opressão. Morrer sem Cristo é a pior tragédia que possa ocorrer. Ou seja, significa sofrer eternamente no inferno, longe da presença de Deus. Por isso é que o Evangelho, a palavra de Deus, é chamado de boas novas. Ou seja, através da Bíblia, através da palavra de Deus, nós temos as boas novas, que vai livrar você e eu da má notícia, que é a entrada do pecado no mundo. E é anulada quando nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é o único que pode resolver os problemas da perdição da humanidade. É o único caminho. Por isso a palavra dele é muito clara quando diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, eu e você nascemos em pecado, mas em Jesus Cristo nós temos como nos libertar desse pecado, tomando alguns passos. E a Bíblia vai dizer em Gênesis que todos precisam da salvação, porque nós lemos que Deus criou o homem em perfeita harmonia. O homem foi criado à imagem e semelhança dele. E foi dado a ele um espírito para que pudesse se comunicar com Deus, porque Deus é espírito. A Bíblia vai dizer isso, Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. O pecado levou o homem a morrer em vários sentidos: morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, durante a nossa existência na Terra, temos uma única oportunidade, que é de receber Jesus Cristo como Salvador ou então rejeitá-lo. Porque o texto mais conhecido da Bíblia, que é tido como texto áureo da Bíblia, ele vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou tanto a mim e a você, que ele deu o único Filho dele para morrer em meu lugar, em seu lugar, para nos libertar do pecado. O nosso destino na eternidade tem muito a ver com a nossa escolha aqui nesse mundo. Ou seja, todos precisamos confessar Jesus publicamente como Salvador da nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer também: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso está registrado em Efésios 2, de 8 a 9. Quem é salvo tem a garantia da vida eterna.
Por isso, eu e você, olhando para a Bíblia, precisamos ter um momento de arrependimento, de entrega da nossa vida. Eu quero compartilhar alguns tipos de mortes relatadas na Bíblia. A morte espiritual. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Isso está registrado em Gênesis 2:17. E isso aconteceu com o primeiro casal relatado na Bíblia, Adão e Eva. Ou seja, a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, não ouvindo, não dando atenção ao que Deus havia falado, eles morreram espiritualmente. Ao desobedecerem a Deus, ficaram separados da comunhão divina. Por isso a morte espiritual. Também a morte física ou morte corporal. A Bíblia vai dizer: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornará. Gênesis 3:19. Ou seja, uma outra morte relatada na Bíblia é a morte física ou a morte corporal. É a separação do que é matéria e do que é imatéria, ou seja, do ser humano e do corpo, aquele que volta ao pó. A Bíblia vai dizer sobre inspirar de fôlego de vida. O tempo de vida de Abraão foi de 175 anos, e Abraão inspirou, morrendo em boa velhice, 12 com muitos dias, e foi reunido a seu povo. Isso está relatado em Gênesis 25, 7 e 8. Uma outra morte é a morte eterna, ou a segunda morte, que está registrada em Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo ardente e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, essa é uma das piores, a morte eterna. E isso vai acontecer se você não confessar Jesus como seu Salvador, entregar sua vida a Ele enquanto aqui neste mundo. Precisamos fazer isso. Ou seja, a Bíblia ela é muito clara com essa questão do pecado, da separação do homem de Deus. Mas a Bíblia também ela traz alguns passos para que isso possa ser mudado. Ou seja, eu até aqui falei de morte, de separação deste mundo, da morte eterna, de que o homem precisa de salvação. Mas talvez você me pergunte, mas o que eu preciso fazer, então, para não perecer nessa morte eterna? A primeira delas é o arrependimento. O que é o arrependimento? É uma mudança de ideia, é uma direção ou um propósito. Se expressa através de uma tristeza por haver pecado contra Deus e voltar uma vida com Deus. Então, eu e você precisamos nos arrependermos dos nossos pecados para termos direito a essa salvação. Há uma parábola na Bíblia do filho pródigo que retrata bem essa questão do arrependimento. Em Lucas 15, 18 e 19 diz assim: vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregadores. Lucas 15, 18 e 19. Essa parábola nos ensina sobre um filho que abandonou seu pai, que foi viver uma vida errada, uma vida complicada, uma vida difícil, longe de Deus. Mas em um momento ele se arrependeu, ele caiu em si, ele viu que ele estava errado, que ele estava vivendo de uma forma errada. Então essa parábola
registrada em Lucas 15, 18 a 19, nos ensina sobre o arrependimento. Como eu já disse anteriormente, eu e você nascemos em pecado, mas há uma solução para a nossa vida, que é o arrependimento. E uma outra maneira, depois do arrependimento, é crer. Não adianta apenas eu me arrepender, eu preciso crer. É a convicção, eu tenho a convicção de que Cristo me aceita, de que Cristo perdoa o meu pecado. Ainda naquela parábola do filho pródigo, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer: e estando ele ainda longe, seu pai o viu, enchendo-se de compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. É o versículo 20. Então, nessa parábola, quando aquele filho se arrependeu, creu, o seu pai correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou. É isso que Jesus faz comigo e com você quando nós nos arrependemos. Ele está de braços abertos, pronto para nos receber. A salvação também, ela tem alguns aspectos ou alguns passos, poderíamos dizer assim. O primeiro dele é a justificação. É um ato da graça de Deus onde ele declara justo quem o recebe pela fé como Salvador. Portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Então, o primeiro aspecto da salvação é a justificação. Somos justificados por Deus. E a partir dessa justificação, nós somos regenerados. É a natureza de Deus implantada em nós, operando o novo nascimento. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos da sua criatura. Tiago 1,18. Então, nós somos justificados, regenerados e aí santificado. A santificação é um ato da graça de Deus, onde o pecador abandona as práticas pecaminosas e é restaurado à comunhão com Deus, separando-se, santificando-se para o serviço de Deus. Levítico, um livro do Velho Testamento, vai dizer isso: sereis santos, para que por mim eu, o Senhor, sou santo, e vos separei para dos povos para serdes meus. Levítico 20, 26. Então eu apresento, através dessa mensagem, algumas situações sobre aquilo que eu coloquei no início. Deus deseja que todo homem seja salvo. Homem, como eu já disse, no sentido genérico. Mas a palavra dele é muito clara, porque se com a tua boca confessares, é você que tem que confessar Jesus como Senhor. E é no teu coração que você precisa crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, como eu apresentei alguns tipos de morte. A morte espiritual. Será salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, através dessa mensagem, eu quero fazer uma pergunta a você que está ouvindo. Você já entregou sua vida a Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Esses passos que eu apresentei já são uma verdade na sua vida? Que Deus possa abençoar você e que você continue firme e firmado em Cristo Jesus. Mas, se você ainda não tomou esses passos, se você ainda não teve essa decisão de arrependimento, de confessar, de crer em Jesus, eu quero convidá-lo, através dessa mensagem, através dessas passagens bíblicas, você fazer uma oração de confissão. Você pode orar da seguinte maneira: Senhor Deus, meu Pai, obrigado pelo teu amor derramado em minha vida.
Obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz para me salvar. Que o teu amor por mim possa ser uma luz para que eu saia da escuridão. Eu te agradeço por me aceitar como teu filho. Faça essa oração e você terá a certeza da salvação. Você estará entregando sua vida a Cristo Jesus. E fazendo isso, você terá também um lugar garantido na eternidade. Porque deste mundo, todos nós um dia partiremos. E a Bíblia fala que só há dois caminhos: céu ou inferno. Céu para aqueles que se arrependeram, ainda neste mundo, que entregaram sua vida a Jesus. Inferno para aqueles que não confessaram, não se arrependeram, não entregaram sua vida a Jesus. E você pode pesquisar isso com mais profundidade, o que é céu e o que é inferno. E você vai ver o que a Bíblia diz, que o inferno é um lugar de tormenta, um lugar de choro, um lugar onde o fogo é eterno. É esse lugar que você quer depois que você sair desse mundo? Eu não quero. Eu quero estar no céu com Jesus. Mas para isso, eu precisei um dia tomar uma decisão aqui neste mundo de confessar, de me arrepender e de crer em Jesus e entregar a minha vida a Ele. E você pode fazer isso. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar esta palavra e que ela encontre lugar no seu coração. E que, ao tomar essa decisão, você possa também multiplicá-la para que outros também saiam deste mundo de perdição. Deus te abençoe.